Eu gostaria de iniciar aqui uma série sobre histórias da vida real. Meu nome é Kátia Moraes, eu sou consteladora familiar e hoje eu gostaria de falar como a gente pode cuidar da nossa criança interior através de um caso que eu atendi, onde eu percebi ali uma dor da criança muito grande, uma insatisfação da pessoa com a vida muito grande e um direcionamento de todos os dramas, traumas, tudo que não deu certo para os pais. O que acontece? Já fiz algumas constelações onde eu vi essa situação. Pessoas adultas, capazes, de 40 anos, de 30, de 25, às vezes até mais velhas, e que sentem que a vida não anda. Às vezes a vida realmente está parada em todos os setores. Às vezes a vida está parada na questão sentimental, às vezes está parada no setor, na parte financeira, mas a pessoa não se sente satisfeita, assim, pessoas que já tentaram, às vezes já pensaram em suicídio, já tentaram suicídio, não sentem aquela vontade de viver, não vê graça na vida e se sentem muito tristes, muito revoltadas, com muita raiva dos pais. E aí vem para a constelação com aquele monte de reclamação: meu pai isso, minha mãe aquilo, meus pais são péssimos, eu não consigo conviver, parará. E aí a gente vai olhando, perguntando e tal, colocando os bonecos. E o que a gente começa, quase sempre a gente percebe nesses casos? São pessoas que tiveram uma infância difícil, de fato, pais complicados, de fato, mas que sobreviveram, se tornaram adultas e tiveram a condição de seguir diferente, de fazer a própria história, de estudar, de trabalhar, de conquistar, de namorar, de casar, de ter filho e tudo mais, mas ao invés de ir para a vida, ficou presa ali na dor daquela criança ferida e culpando os pais. É muito mais fácil, gente, a gente colocar a culpa em alguém do que assumir que a solução das questões estão nas nossas mãos. Só nós podemos resolver. E aí, quando a pessoa fica parada, olhando para o passado e culpando alguém por tudo que dá errado na vida dela, realmente a vida não anda. Porque ninguém consegue voltar lá atrás e mudar o passado. O que a gente consegue é ressignificar esse passado. Olhar para ele de uma maneira diferente. É isso que a constelação faz de uma forma maravilhosa. Eu vejo muito essas pessoas colocando o campo de uma maneira onde os pais estão desrespeitados, estão no lugar dos pequenos, estão fora do campo, estão excluídos e olhados de uma forma cheia de julgamento. E aí eu gosto de perguntar um pouquinho sobre a história dos pais. Existem pessoas que às vezes não sabem nada sobre os avós, ou sabem e aí trazem histórias muito mais difíceis do que a dela. Os pais foram abandonados, os pais foram criados de uma forma muito difícil, passaram muita dificuldade, apanharam demais. Coisas que você olha e fala: meu Deus, não daria conta nem da metade disso aí. Mas não foi comigo, então não interessa, meu pai tinha que ter sido melhor do que o pai dele, né? E a gente percebe também o seguinte: as crianças, quando nascem, elas olham para os pais e esperam perfeição. Isso é normal, é com todo mundo, a gente não aceita erro dos pais. Só que, por exemplo, às vezes o mesmo erro que o pai comete, o seu amigo faz igualzinho e você não acha nada ruim, nada errado, você não julga, tá tudo bem. Mas com o pai não pode, com a mãe também não pode. Então, a gente percebe que a pessoa para ali e fica olhando para trás, na reclamação, culpabilizando o passado por tudo que dá errado hoje, sem prestar atenção de que as coisas estão dando errado porque você não está olhando para a vida, você não está se conectando com a vida, você não está se responsabilizando. Por quê? Porque a partir do momento que você fez seus 18 anos, você toma suas decisões, você cria suas oportunidades, você escolhe
Seus pais já te deram a vida, já te criaram e você já tem condição de cuidar da vida sozinho. Se você está com 40 anos hoje, a sua vida não está dando certo, a culpa é dos seus pais? Não. Porque normalmente a partir dos 14 anos a gente já começa a olhar para a vida, criar os nossos projetos, os nossos sonhos. Por mais que pareça estranho, 14 anos, mas é o momento que a gente começa a olhar para a vida mesmo. Eu me lembro, com 14 anos eu era cheia de sonhos, cheia de projetos e muitos deles eu fui realizar quando eu tive condição. Né? Então, a partir dos 14 a gente já começa a elaborar o que a gente quer para a nossa vida. E se a gente tem um olhar positivo para o futuro, a gente começa a criar na nossa cabeça o que a gente quer ser. E quando a gente tem a oportunidade, a gente vai fazer para que aquilo aconteça de fato. Mas se você fica preso lá na reclamação e botando a culpa em todo mundo e não se responsabilizando por nada, você está preso na dor da sua criança, você está culpando os outros, você não se responsabiliza. E se não está na sua responsabilidade, não está na sua mão, nada vai acontecer, porque você não pode fazer nada. A gente só consegue melhorar a nossa vida quando a gente assume que só depende da gente. Que eu preciso mudar a minha atitude, que eu preciso mudar as minhas atitudes durante dali para frente. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, eu preciso cuidar do meu corpo, da minha autoestima, eu preciso sair para encontrar alguém, né? Eu preciso olhar a vida com olhos coloridos e não tudo na tela preto e branco lá do meu passado, na dor da minha criança. Então, quando você consegue, através de uma constelação, entender que os seus pais deram o que tinham para dar, porque eles receberam muito pouco, mas que esse pouco que eles te deram foi suficiente uma vez que você está vivo, então foi suficiente, a vida foi preservada, e você aceita isso como bom e suficiente, ok, agora é comigo, aí você pega essa criança triste e revoltada e vai cuidar dela. Não é seu pai e sua mãe com 80, 90 anos que vai cuidar da dor da sua criança, é você. Então você começa a acolher a sua dor e olhar para a sua vida de adulto. Eu brinco que a pessoa começa a prestar atenção nas atitudes e assim, se percebe que está tomando uma atitude infantil, faz igual a mãe no supermercado com a criança, fala assim, aqui não, em casa a gente conversa. E aí em casa a criança pode dar a pirraça dela, dar a briga dela e coisa e tal, que ela está num ambiente onde a mãe vai acolher, vai educar, vai explicar e tudo mais. Mas em público, ali no meio da confusão, não é o momento da criança ficar gritando. É claro que a gente sabe que a criança, né? Eu sou mãe, eu sei que isso acontece, mas é um exemplo. Então, quando você está no seu trabalho, com o seu relacionamento, com seus amigos, na sua família e você é adulto, haja como adulto. Por mais que a sua criança esteja gritando de raiva ou de medo, segura a onda dessa criança e quando você chegar em casa, acolhe a sua dor. Acolhe, se abraça, se entenda, se acolha e vai acolhendo a dor da sua criança. Você cuida dela, não é mais papai e mamãe. Passou dos 18, a nossa responsabilidade é tudo com a gente e quem cuida das nossas dores somos nós. Então fica a dica. Quem quiser trabalhar a criança interior, a constelação é uma excelente terapia para isso. E eu estou à disposição de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, mandem para os amigos, indiquem o canal, se inscrevam, completamos 1000 inscritos. Parece pouco, gente, mas é um desafio. Então vamos lá. Enviem dicas, perguntas, para que eu tenha conteúdos legais para falar para vocês. Tá? É um grande prazer estar aqui. Um beijão.